Meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus pela sua vida, você que está conosco aqui no nosso canal, com nossos subsídios da nossa EBD Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a nossa sede, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Cuiabá 146. Você é o nosso convidado especial. Está ali com o nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. Ali temos escola bíblica para todas as faixas etárias de idade. Você é o nosso convidado especial. E hoje estamos com a lição de número 5, que vai nos falar de mais uma sutileza de Satanás, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Você pode estar acompanhando a nossa leitura bíblica aí, lendo aí na sua casa, que vai ser a nossa base aqui da nossa abertura, que está em Romanos 1, de 18 a 23. Você pode estar lendo aí na sua casa e acompanhe comigo todos os tópicos que nós vamos estar seguindo aqui. Muito bem. Nosso tópico 1, primeiro, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Primeiro ponto que nós vamos precisar entender, o item 1 vai dizer sobre o materialismo. O que é o materialismo? A ideia que se tem do materialismo é alguém que crê que a matéria é a única coisa que existe. Então, nesse aspecto, para eles negam o mundo espiritual. E por eles negar o mundo espiritual, os milagres para eles se tornam desnecessários. A divindade do Senhor Jesus. Por quê? Porque está pegado somente às coisas dessa vida. Eles somente creem na matéria, nas coisas dessa vida. Então, muito bem, queridos. Então, para eles, os materialistas, a religião é fruto da imaginação do homem. Ou seja, só está somente na mente do homem, no imaginário do homem. Então, essa é a visão do materialista. A questão aqui não é que nós podemos desprezar a matéria ou rejeitar a matéria, não. Mas sim temos que usar tudo, a Bíblia diz, 1 Coríntios 10:32, precisamos usar, fazer qualquer coisa, comer, beber, mas fazer para a glória de Deus. Porque o materialista, ele não busca o reino de Deus, a sua justiça, mas busca somente as coisas dessa vida, somente as coisas desse mundo. É o que diz Isaías 22. Comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Mas ali vinha um juízo de Deus sobre eles. Para os materialistas, morreu, acabou. Temos que aproveitar, comer, beber, divertir, distrair. Porque só existe essa realidade do homem. E não é isso que a Bíblia ensina. Os materialistas, ele é apegado às coisas da matéria. Somente na matéria. Karl Marx, né, que foi um grande filósofo, o jornalista, né, e também com a capa, juntamente com ele, do comunismo. E geralmente o comunismo ele também vai ser um materialista. Nós vamos ver esses países aí, né, de Rússia, esses países comunistas, as suas guerras, sempre você vai ver a Rússia, né? Sempre vai ver que é por causa de recursos, por causa de coisas da matéria, né? Então, sempre pensando somente na matéria, nas coisas dessa vida. Karl Marx trouxe essa visão, adotou essa visão da questão do materialismo. Ele tinha uma aversão pelos religiosos, né? Para eles a religião é produto da alienação. Para eles a religião existe. O homem usa a religião como um amuleto, somente por causa das suas necessidades. Extinguindo então uma necessidade, eles não vão buscar uma espiritualidade. Para eles é fruto da imaginação, ou seja, ele é o materialista. E o ateísta? Indiferente do materialista, mas anda de mão dada o ateísmo com o materialista. Porque o ateísmo é a doutrina que nega que Deus existe. Eles negam a existência de Deus. Então, por ele negar a existência de Deus, ele negar que Deus existe, pela lógica, ele vai somente buscar as coisas dessa vida, as coisas da matéria, as coisas desse mundo.
O problema não é eles não crer que Deus existe. É eles vir com essa roupagem de querer dizer que não tem uma comprovação científica. É porque ele se apega somente às coisas da matéria, às coisas dessa vida. Então veja, o ateu ele crê que Deus não existe. Mas o que me chama a atenção, mas como ele crê que Deus não existe, mas como ele procura provar, na sua visão, na sua concepção, provar que Deus não existe apenas na matéria, apenas nas coisas deixadas nessa terra, criada por Deus, a ciência. Então veja, eles não creem na existência de Deus, mas eles crerem ali que Deus não existe, mas buscando nos seus pressupostos da matéria. Mas quando falamos sobre materialismo e o ateísta, precisamos entender que existe o ateu teórico, que é o comunismo, e existe o materialismo, o ateu religioso, ou seja, o praticante, o prático, que é já parte mais para o capitalismo. O ateu teórico, comunismo, ele parte para a negação da existência de Deus, da criação de Deus, a queda do homem, o pecado, a divindade, a salvação, a redenção. Eles negam a condenação, a ressurreição e a vida eterna. Isso é o ateísmo. Mas o materialismo religioso, o prático, o capitalismo, eles até creem que Deus existe. Mas muitas vezes fazem coisas como se Deus não existisse. Por exemplo, eles vêm com essa roupagem da falsa espiritualidade. Eles procuram a religião para satisfazer os seus prazeres, os bens materiais, através do consumismo, né? O comer, beber, vestir, suas viagens. Para eles é somente as coisas dessa vida. Inclusive para os judeus, uma pessoa ser rica é alguém que tem a bênção de Deus, é abençoado por Deus. E o pobre é alguém que tem a maldição de Deus sobre a sua vida. Ele não é abençoado. Veja que a visão deles é mais do ter do que o ser. Deus quer mais que nós seja do que temos. Ainda que o reino de Deus é primário, as coisas são secundárias. Eu não posso priorizar as coisas e esquecer o reino. Eu preciso priorizar o reino de Deus. E aí então, esses ateus, religiosos, né, o capitalismo, os práticos, eles procuram Deus, mas para satisfazer o seu ego, os seus prazeres, os seus momentâneos. E aí entra para o caminho da teologia da prosperidade e se desenrola outras coisas. Então eles pregam a teologia da prosperidade, que você vai ser abençoado, se você der isso, se você fizer isso, contribuir com isso, e assim por diante. Então é o ateu teórico, comunismo, e o ateu prático, ou seja, o religioso, que é o capitalismo. Então, precisamos tomar cuidado. Então, quando falamos então sobre o materialismo, ele entende, né, que somente a matéria como a única realidade. Agora, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Muito bem, o nosso tópico 2 vai falar sobre raízes do materialismo e o ateísmo. Aonde tudo começou, o âmago, a raiz de tudo isso, começou, o item 1 vai dizer sobre a consequência do pecado. Lá, no Jardim do Éden já, Satanás, quando chega até Eva, ele vem com as suas promoções. Ele vem com as suas ofertas. Você vai perceber ali que Satanás, incorporado na serpente, ele não vai falar para Eva que Deus não existe. Porque já havia tido contato com Deus, Adão e Eva. Eles já tiveram contato com Deus. E ele Satanás sabia desse contato que eles tinham com Deus. Então não vai falar para eles que Deus não existe. Mas vai fazer eles desacreditar, não confiar, fazer com que eles conseguem viver sem Deus. Fazer com que eles conseguem viver sem Deus. Talvez muitos até dizem, eu creio que Deus existe, mas às vezes nas suas práticas, eles praticam coisas como se Deus não existisse para ele.
Então, precisamos tomar cuidado. Né? A proposta vem ali, você será como Deus, sabendo bem o mal. Em outras palavras, está dizendo assim, você consegue viver sem Deus. Vem colocar dúvida na palavra do Senhor, desacreditar. Então, não queria ali, Satanás não vai falar que Deus não existe, mas vai fazer desacreditar naquilo que Deus falou. Então, é o que? Foi tudo isso o que? A consequência do pecado. O Salmo 53, os necios diz, não há Deus. Eles negam a existência de Deus, é considerado como alguém louco. Considerado como alguém louco. Inclusive, alguém até já diz sobre a questão do ateu. Se você pegar um monte de ateu, colocar dentro de um avião e falar o avião está caindo, qual o primeiro nome, se você buscar a caixa preta depois, qual será o primeiro nome que eles falaram? Então veja, a questão não é que eles não creem em Deus. É porque eles não querem crer em Deus e procuram seus pressupostos na ciência. Então, é isso que precisamos entender. O item 2 vai falar sobre a cegueira espiritual. Segundo os Coríntios 4:4, fala assim, o Deus desse século, Deus que o Satanás, cegou a mente, o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Para que essa luz do Evangelho não venha a ser resplandecida sobre ele. Então, é isso, queridos, que nós precisamos entender. O materialista é alguém que só vive para as coisas dessa vida, da matéria, como aquele de Lucas 12, da parábola. E disse ele à sua alma, come e bebe e folga. Mas de repente veio uma voz sobre ele, louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Ou seja, a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. A questão não está no dinheiro, é o amar o dinheiro. Ou seja, é mais o ter do que o ser. Então, é Satanás cegando a mente das pessoas. O nosso tópico 3 vai falar sobre os pressupostos da doutrina materialista e o ateísta. Primeiro, a negação da existência de Deus. O problema é que eles procuram provar que Deus não existe no campo da ciência. Eles alegam que não há comprovação científica, então não podemos falar que Deus existe, mas é um errado. Porque tudo que nós precisamos entender, o nosso manual, a bússola, é a palavra do Senhor. Não podemos procurar na ciência, mas procurar na palavra do Senhor. Da leitura de Romanos 1,19, fala em outras palavras. Deus se manifestou, Deus se revelou. Quando nós vamos estudar sobre a revelação de Deus, existe a revelação geral. Revelação geral é Deus, o Criador. O que Deus deixou, a criação, o que Deus deixou na terra. O sol, a lua, as estrelas. E a revelação especial é você ver mais Deus de perto. É você ver Deus dentro de você. Revelação geral é você ver Deus de longe. A revelação especial é você ver Deus dentro de você. É Deus pertinho de você. É Deus tendo contato com você. Então essa é o que precisamos entender. Então eles negam a existência de Deus. O item 2 vai dizer a negação de que o homem é um ser singular. Sabe o que os ateus eles ensinam? Sabe o que eles acreditam? Que o homem é como mera fruto da imaginação, tipo como... ele coloca o homem no mesmo nível, no mesmo patamar da criação. Mas o homem, ele é um ser singular, ele é um ser diferenciado. O homem, diz a Bíblia, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O nosso pastor, presidente Edvanir, sempre nos ensina. Na criação, o homem é criado à imagem de Deus. E na formação, a semelhança do homem. Veja, então é muito importante nós entendermos isso aqui. O homem não é fruto da imaginação, não é algo da matéria, mas ele é um ser singular, é um ser diferenciado. O homem tem capacidade de pensar, de sentir, de falar. O homem é um ser diferenciado. Ele é um ser singular. O nosso tópico 4 vai falar respondendo
ao materialismo e o ateísmo. Só que esse ateísmo, além desse ateísmo, vem o chamado neoateísmo, ou seja, um novo ateísmo que vem com os novos ataques. E esses novos ataques, primeiro, ele vem atacar a fé cristã, considerada como obscurantista. Segundo, que a fé cristã não pode ensinar as crianças, é inadequada. Terceiro, que a fé cristã gera violências e guerras. Ou seja, ela vem com esse neo-ateísmo vem com a nova ideologia para atacar os cristãos. Vem trazendo as suas ideias, que já não é mais como Karl Marx, que veio como o comunismo na questão da matéria, a questão das coisas, né? Agora, esse novo ateísmo, ele vem com uma nova roupagem na questão cultural. Ou seja, já não é mais econômico como Karl Marx, mas vem um ataque na questão cultural, ou seja, ele vem querer mudar a cultura das pessoas. Então, mudando-se a cultura, fazer com que todo mundo pense igual, seguir as suas linhas de pensamento, aí vem com as suas ideologias, com as suas filosofias, com a ideologia de gênero, e vem com essas roupagens filosóficas para atacar o cristianismo. O tópico 4 vai afirmando as verdades da Bíblia. Tudo que nós precisamos precisa partir das Escrituras Sagradas. Gênesis capítulo 1 e o 2, se eu crer nos primeiros 2 capítulos, já é o suficiente para que nos demais capítulos da Bíblia, os seus 66 livros, inspirados por Deus. Você vai ver lá em Hebreus, queridos, Hebreus capítulo 11, verso 3, fala assim, olha só como que se inicia lá. Pela fé entendemos. Veja, queridos, primeiro a fé, depois a razão. O problema, né, dessas, principalmente da filosofia, não podemos descartar a filosofia, mas o problema da filosofia é que ele começa a procurar, provar, né, Deus, ele começa da ciência. Agora nós, o cristão, não, ele começa com a fé, sem desfazer da razão, porque o homem é um ser racional. Mas é pela fé que nós entendemos. Porque além de tudo isso, além do materialista, além do ateísmo, existe também, queridos, o chamado deísmo. Mas o que o deísmo também ensina? O deísmo ensina que Deus, ele fez tipo o trabalho do relojoeiro. Por exemplo, o relojoeiro cria o relógio, dá a corda e solta ele. Agora você se vira. O deísmo, eles até creem em Deus também, mas um Deus distante. Um Deus que não tem contato com o homem, que não se revela com o homem, que não fala com o homem. Ou seja, Deus criou e pronto, deixou para lá, abandonou o homem. Ou seja, o deísmo, eles veem um Deus distante do homem. Vê um Deus ausente e distante do homem. E ele não está ausente, ele não está distante do homem. Deus, pelas Escrituras Sagradas, nós vemos aqui, o tópico 4, o item 1, vai falar que Deus, ele é o Criador, sustentador e mantenedor do universo. Ele continua no controle, ele não criou e abandonou o homem e deixou para lá, não. Ele continua sustentando e mantendo e alimentando. O item 2, tópico 4, vai falar, fazendo o uso correto da razão. A questão, queridos, é porque a ciência, na verdade, ela não nega a existência de Deus, mas ela confirma. Mas a confirma. Então, a ciência não nega, mas ela confirma o que Deus criou, o que Deus deixou. Mas o problema é que eles procuram provar Deus através da ciência. Inclusive os gregos, queridos, eles eram muito materialistas. Inclusive os gregos, eles diziam que a matéria era um ser eterno, a matéria é eterna. Veja só.
Os ateus, eles não creem na existência de um Deus eterno. Mas como que eles creem? Na eternidade da matéria, não existe alguma coisa que está errada, que precisa ser examinada, precisa ser avaliada? Então, eu e você precisamos entender, queridos, que é somente pela fé, não é pela razão. Então, nós aprendemos nessa lição o que é o materialismo e que é o ateísmo. Não podemos se apegar às coisas dessa vida. Precisamos crer em um Deus que existe, que Ele não abandonou o homem e que Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que em breve eu vou estar fazendo um vídeo novo aqui. Você pode estar nos acompanhando. Amém? Que Deus continue te abençoando.